Eu sou a Cláudia Duarte, gerente de relacionamento com cliente. E em nome da Labor Dental, quero dar as boas-vindas para o nosso primeiro workshop Sinergia do ano de 2021. A gente já teve ano passado, mas esse é o primeiro de 2021. E hoje o tema vai ser Em Busca da Estética em Laminados Anteriores. Esse é um assunto bastante procurado, bastante interessante. E aí, então, a doutora Thaís Tarley e o nosso técnico preferido, Márcio Alves, vão falar sobre a necessidade de seguirmos alguns passos para conseguir resultados previsíveis nos laminados anteriores. Tá? E a importância do trabalho em sinergia entre a clínica e o laboratório para conseguir esses resultados. É super importante. Hoje também a gente vai contar com a participação especial do Dr. Heitor Serapicos, com dicas de fotografia para facilitar a interação entre o dentista e o protético. Tá? A nossa previsão hoje é de terminar por volta das 8 horas, mas fiquem à vontade para fazer perguntas que a gente vai ter tempo para responder, tá? E antes de passar a palavra para os nossos ministradores, eu quero apresentar também a Juliana Carvalho, que é a nossa gerente da área clínica, e o Paulo Celso Domingues, que é o nosso gerente da área de laboratório. Eles também estarão com a gente e também vão poder tirar dúvidas no final do workshop, tá? É um ótimo evento a todos, aproveitem bastante as informações e agora passo a palavra para a Juliana, que tem umas informações para a gente também. Tá? Oi, pessoal, boa noite. É um prazer recebê-los aqui no workshop Sinergia da Labor Dental. Quero desejar as boas-vindas para vocês e dizer que no final do workshop eu volto para dar um recadinho super especial para vocês. Então, fiquem aí até o final, que além da aula ser excelente, o meu recado vai valer a pena, eu tenho certeza. Um beijo para vocês e um bom workshop. E até daqui a pouco eu volto. Então, o que são facetas estéticas, né? Nós precisamos entender um pouquinho o que elas são. Então, são restaurações, né, parciais, que têm como objetivo de recobrir a face vestibular e proximais. Em determinados casos, né, as faces incisais dos dentes anteriores, tanto superior quanto inferior. Tá? Tudo isso vai depender do tratamento que vai ser estabelecido para o paciente. Então, se ele tem um substrato muito desfavorável, né, o escurecido, se ele tem alguma fratura, se precisa ser feito um aumento, né, da borda incisal desse paciente, então tudo isso vai levar em consideração essa faceta, esse laminado, ok? E a espessura do mesmo. Então, quando a gente fala em facetas, né, nós precisamos entender um pouquinho sobre a indicação dos materiais também, né, seja cerâmica ou resina composta. É claro que muitas das vezes o paciente entra no nosso consultório, ele já tem o pai Google, né? Que ele acaba conversando bastante, que ele acaba pesquisando bastante, e ele vem querendo, muitas das vezes, já a cerâmica, porque ele sabe, tem a informação que não mancha, mesmo ele sendo fumante ou fazendo uso de cafeína, né, durante o dia. E muitas das vezes vem um paciente também querendo já resina composta porque ele leu que é mais em conta, né? Que o preço é mais acessível. Esses dois materiais têm indicações para grupos muitas das vezes diferentes. Claro que a gente pode adequar, né? Mas nós precisamos entender as características do material na hora de indicar. Tá? Porque nem sempre nós iremos utilizar como um material principal a cerâmica, ok? Sim. Vou dar como exemplo para vocês um paciente que não tem a DVO estabelecida, né? Então, ele perdeu essa dimensão vertical de oclusão e ele quer ainda assim fazer, né, uma reabilitação em cerâmica. Nós temos que lembrar que a cerâmica, né, é um material vítreo, né? Então, ele é um material que ele acaba sendo mais friável, digamos assim. Exato. Então, já não tem essa indicação. O ideal seria fazer uma reabilitação em resina, porque a resina ela já é um material plástico,
e ela aguenta esse desaforo, digamos assim, né? Então, vai aguentar esse desgaste até restabelecer essa oclusão do paciente e, no futuro próximo, né, posteriormente, fazer a reabilitação dele, pelo menos na região anterior, com a cerâmica. Ok? Se eu faço direto a cerâmica, né, como material de escolha, a cerâmica, o que vai acontecer se eu não tenho a oclusão estabelecida desse paciente? Automaticamente, essa cerâmica ela pode vir a fraturar, e trazendo isso um desconforto muito grande para o paciente e para nós, né, tanto os cirurgiões dentistas quanto o laboratório, que vamos ter que reavaliar e refazer todo o caso. Perfeito. Vamos lá. Vamos sim agora. Então, ó, se formos levar em consideração o outro slide, né, onde nós temos ali principalmente os centrais, onde ele é um formato triangular, né, e próximo ali da papila da gengiva, a gente vê um black space. Né? É um trabalho realmente desafiador para nós quando o paciente chega no consultório ali, relatando para o dentista que ele quer fechar esse diastema. Né? Então, o dentista vai ter que fazer essa avaliação, né, para ver e passar para nós ali no laboratório uma moldagem para a gente poder fazer normalmente o quê? Um enceramento diagnóstico, né, porque em algumas situações como essa, um dente triangular, às vezes ele não vai ter uma inserção tão fácil chegando ali próximo da gengiva, próximo da cervical. Então, também, essa conversa com o dentista, é bom que tenhamos para poder exatamente passar para o paciente que, às vezes, ele fala, não, eu não quero um desgaste. Mas como assim não quero desgaste? Porque eu estou sabendo que tem uns materiais novos aí, lente de contato, sem desgaste, mas não é assim que funciona na verdade. Então, algumas situações tem que ter um desgaste sim, mínimo, depende, nesse caso aqui, da inserção da peça, às vezes vai ter que ser um desgaste um pouco maior em alguma região e outras não. Então, isso é muito importante também, o dentista conversar com o paciente e a gente ali na hora na bancada de receber o modelo de gesso, fazer essa avaliação e se precisar entrar em contato com o dentista, já também orientar, dar essas dicas. Tá? Então, isso é muito importante. E voltando para o próximo slide, aí falando exatamente dos materiais, que normalmente a gente sempre busca ou às vezes indicamos aí a cerâmica, né, como a Thaís falou, realmente é um material mais durável? Depende, né, depende em muitos casos aí. Eu trabalho com a resina Ceramage, que é uma resina indireta, né, de laboratório, que tem uma carga de zircônio na sua composição bem alta. Então, isso garante aí realmente uma estabilidade de cor, né, dentro de uma fotopolimerização num aparelho que esteja com as lâmpadas bem calibradas, vamos falar assim, né, que elas não estejam cansadas ou desgastadas aí, porque isso tudo vai influenciar na consistência e na dureza final desse material. E uma outra dica, e no caso também na parte da resina, é sempre o polimento mecânico. Né? Então, isso é muito importante aí. E as vantagens e limitações, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre as vantagens e limitações para indicarmos as facetas. Então, das vantagens que nós encontramos, nós temos os preparos minimamente invasivos. Então, hoje, né, quando comparada a coroas totais, a gente já sabe que a gente desgasta o mínimo possível. Claro que, se tiver um substrato desfavorável, né, escurecido, aí sim nós vamos ter que fazer um preparo ainda maior, né, um pouquinho mais. Isso. Possibilita também realizações de preparo supragengival, então isso é um grande ganho na nossa estética, mas a gente também tem que levar em consideração o tipo gengival do nosso paciente, antes de mais nada, né? A higienização do mesmo, para que a gente possa, sim, fazer essa adaptação, fazer essa indicação. Mas é uma das vantagens, ok? Sim, e uma das coisas aí nessa situação,
quando realmente esse paciente é favorável, vamos dizer assim, a não ter esse desgaste mais agressivo, tá? Então, normalmente, o que a gente se depara no laboratório, né? Quando a Thaís, no caso, manda aqui o trabalho aqui no laboratório com essa recomendação que não teve desgaste ou teve um leve, né, desgaste em alguma região, numa borda distal ou mesial, enfim. Normalmente, se ela não fez um afastamento gengival, que a gente vai falar, eu peço para que ela faça uma demarcação no modelo de gesso, onde ela quer que eu termine essa peça, ou essa lente, tá? Então, isso é muito importante para que nós também aí podemos conversar e passar essa informação para os dentistas também, nos orientar até onde que ele quer que termine essa peça. Exato. É importantíssimo, né? Até mesmo quando nós vamos falar um pouquinho mais para frente, a gente passa essa informação para o laboratório. Tá? Como a gente está falando de espessuras muito finas, para a gente fazer o mínimo de adaptação possível na boca do paciente, evitando assim qualquer fratura da peça, ok? E tem uma outra coisa também, né? Quando essa faceta ou essa lente aí no caso, a gente também tem que deixar bem ciente, às vezes acontece aqui no laboratório, que eu tenho que ligar para a Thaís e falar, Thaís, ó, vai ficar aqui, como a gente fala no termo técnico, que essa faceta, essa lente, ela vai ficar aditiva, porque realmente não teve esse desgaste, e aí vai ter um sobrecontorno. Então, a gente tem que avaliar, até fazendo um enceramento diagnóstico, para ver se vai, e mostrar, claro, para o paciente, para relatar isso, porque isso pode atrapalhar até na fonética do paciente. Tá? Então, isso é muito importante. Exatamente. Então, as limitações nós temos também como as facetas, precisamos de técnicos habilitados, né? Isso eu não falo só do técnico em laboratório, né? Eu falo principalmente do cirurgião dentista. Nós precisamos saber como preparar esse dente para receber essa peça, seja ela em resina composta, seja ela em cerâmica. Como o Márcio falou anteriormente, né? Podendo assim trazer grandes prejuízos para o paciente, seja na fonética, a gente pode até acabar prejudicando a oclusão desse paciente, a higienização, comprometendo assim o tecido periodontal dele. Então, nós precisamos estar habilitados, né, conhecer a técnica, o melhor preparo possível para aquele caso que está no nosso consultório, no nosso dia a dia, porque cada caso é um caso, cada dente tem um formato, um dente ele acaba tendo um substrato mais desfavorável, um outro ele tem algumas manchas, né, ou até mesmo já tem outras restaurações ali, o paciente ele quer trocar, né, que é um dente com uma coloração melhor. Então, isso tudo vai influenciar no nosso plano de tratamento, digamos assim, principalmente no nosso preparo, ok? E outra coisa que eu vejo nessa limitação, em muitos casos, que com certeza acontece na maioria dos laboratórios aí, clínicas também, que é a solicitação de um dente que é escuro, né? E aí o paciente quer o quê? Clarear, né? Fazer uma lente. Aí realmente nós temos que tomar muito cuidado, que é muito difícil com uma lente, às vezes, você chegar a uma coloração muito branca, como o paciente às vezes quer. Então a gente tem que tomar realmente certos cuidados com com esses materiais, né? E com essas espessuras dessa lente, né? Que aí realmente é muito fina ou extremamente fina. Né? E quando a gente fala de faceta, aí a gente tem um pouco mais de ganho de material, e aí a gente tem um artifício um pouco melhor de cobrir esse substrato desfavorável, né? Ou até mesmo tirar aquela mancha, enfim. Né? E aí a gente consegue dar uma melhorada até no formato desse dente, em muitos casos aí fechamento de diastema. Então isso é muito importante.
E das limitações também, é importante conhecermos os materiais, né? Até pelo fato da cerâmica, ela não aceitar, né, a mudança de cor. Isso é muito importante, diferente da resina, que a gente acaba conseguindo fazer essa maquiagem, né? A gente acaba conseguindo alterar um pouco, não muito, claro, mas isso é muito importante quando for utilizar o material como cerâmica, fazer o planejamento correto, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente da importância da cor, mas é importante porque se você está fazendo provavelmente um unitário, e essa cor ela fica desfavorável, automaticamente o paciente ele vai olhar, né? E isso não vai trazer um conforto, claro, nem para nós cirurgiões dentistas, muito menos para o paciente. Então é importante a comunicação com o laboratório. Então, antes de enviar, pedir para o laboratório um trabalho finalizado, né, dar todo o planejamento para ele, que eu digo fotográfico. Se você tem qualquer dúvida com relação à cor, converse com o técnico, ele vai saber te orientar da melhor forma possível, porque se você não conseguir passar para ele a cor desejada, né, do dente adjacente e tudo mais, o que pode vir a acontecer? Ter que repetir esse trabalho. E isso é muito desagradável, né, para nós, dentistas, e principalmente para o paciente. E falando de faceta cerâmica, né, principalmente se for de refratário, né, que é um dos casos aí um pouco mais complexos, né, para se confeccionar no laboratório, tem que duplicar esse troquel, vazar o revestimento, né, depois que eu removo esse troquel refratário, aí o negócio desanda, porque eu não posso depois colocar essa peça novamente no forno, porque ela pode sofrer alguma distorção, né? E já pensando, por exemplo, numa resina, eu tenho uma facilidade, porque eu consigo acrescentar, como a Thaís mencionou aí, fazer algum ajuste, né? E também, se for para fazer uma maquiagem, a gente tem recursos também na parte de resina, que hoje a gente consegue ter um resultado realmente mais satisfatório. Tá? Não é porque é resina que não vai ter uma durabilidade, né? Então, a gente seguindo uma sequência de trabalho conforme o fabricante pede ali, na fotopolimerização, a dica aí que eu deixo também é sempre polimento mecânico, isso é muito importante, a sequência, que aí depois no final vou deixar aí para vocês também essa sequência de polimento, né? Então, é muito importante saber exatamente, passar essas informações, né, para que a gente não tenha realmente ter que repetir os trabalhos. O que a gente não quer é isso, fazer várias vezes o mesmo trabalho. Exatamente, até porque, né, Márcio, vou só brincar, o laboratório vai cobrar novamente de nós, né? Nós não podemos cobrar novamente do paciente. Então, são coisas que realmente a gente tem que já ter essa previsibilidade, né? Porque realmente todo esse retorno ou esse retrabalho é complicado, né? Todo o material, né? O tempo de confecção, né? Então, realmente são fases ou etapas, tanto da clínica quanto do laboratório, que a gente tem que ser minucioso, né, nessas etapas aí, para que a gente tenha um sucesso ali e realmente levar um melhor resultado para o paciente. Com certeza. É isso aí, Thaís. Então, as indicações, né, nós temos tanto para alteração de cor, de forma, de posição, de volume. De volume, nós podemos citar algum exemplo, né, principalmente paciente feminina que dá entrada no consultório como queixa principal de um canino mais robusto, né, de um canino mais agressivo. Isso já é uma característica de um canino masculino. E isso a gente consegue também fazer essa alteração, esse pequeno desgaste e fazer uma adaptação com uma lente, por exemplo, ou até mesmo realizou um tratamento ortodôntico e esse paciente não quis fazer a cirurgia de frenectomia, né, do freio, e isso impossibilita um pouco da gente
conseguir fazer o alinhamento desses centrais, então a gente pode corrigir depois de restabelecer a oclusão do paciente, e se for mínimo esse diastema, a gente consegue ainda assim com a lente de contato, com as facetas, deixar os dentes mais harmoniosos, né, juntinhos. Temos também na indicação, em casos de agenesia dos laterais, né? Muitos casos, o ortodontista ele acaba mesializando, ele acaba trazendo, né, o canino no lugar dos laterais e colocando no momento, quando o paciente é muito jovem, uma adesiva no local de canino. Então, o canino a gente precisa transformar no lateral, então também segue essa indicação. Até tem um caso que eu fui uma paciente. Isso que eu ia te perguntar. Tive a genesia dos laterais, né? E eu transformei os caninos. Meu ortodontista, né? Eu era muito jovem, com 12 anos, ele tracionou os caninos. E hoje eu tenho lente de contato, né? E os caninos já não são mais caninos, são os laterais. Mas ainda assim é possível, isso foi lá atrás, né, há muitos anos, e ainda assim existe essa prática até hoje, dependendo do espaço em boca que nós temos. Isso traz um desconforto ainda mais na adolescência, né, para o paciente, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Isso aí. Eu ia perguntar para você, né, porque realmente, gente, vendo o trabalho que foi feito ali pelo dentista ali, né, nesse caso da Thaís, né, mesmo a gente como técnico, a gente tem esse hábito às vezes de ficar olhando o sorriso das pessoas e aí às vezes tentar identificar alguma coisa assim, que a gente fala, pô, isso é prótese, né? Então dela, ficou muito legal. Então isso é muito importante realmente, a sequência, o protocolo que foi seguido aí, foi bem legal, porque ela teve um resultado realmente fantástico, né? Quando ela me falou, não acreditei, e isso é importante passar para o paciente, que às vezes a gente tem que ter uma sessão, ou o paciente, na verdade, tem que ter uma sessão, às vezes um pouco mais demorada, né, para a gente conseguir um resultado satisfatório aí, tá? Então isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho que foi feito aí, Thaís, bem legal. Crédito pode se dar ao Flores, que está presente na nossa apresentação aqui. Obrigada, Flores. Então, a gente também, né, agradecer aos técnicos aí que também nos dão esse apoio, esse grande apoio, né? A gente aprende muito. Com certeza. A importância, né, do cirurgião dentista, mesmo quando ele faz o seu planejamento, ele ter um bom técnico para executar, né, todo esse passo a passo. Isso é fundamental. E as contraindicações, que também existem, né? Nem todos os casos a gente vai poder aceitar, o paciente ele chega no nosso consultório pedindo, né, para ser feito, mas nós precisamos fazer a avaliação para ver se realmente tem condição para esse tratamento, ok? Então, quais são as contraindicações? Como, por exemplo, né, má posição dental, isso nós temos que tomar cuidado, como nessa imagem nos mostra, né, não temos espaço para inserir, né, a faceta, por exemplo. As contraindicações, como a posição, né, como nessa imagem está nos ilustrando, nós estamos vendo os dois laterais, eles não estão em posição. Então, se eu tiver que fazer qualquer desgaste, não vai ser mínimo, e sim, provavelmente eu vou ter que fazer um desgaste muito grande nesse dente, para que eu consiga, assim, com uma coroa, por exemplo, colocá-lo em posição. Ainda assim ficaria desfavorável, porque a posição da sua raiz não está correta. Então, segue uma das contraindicações. Então, primeiro esse paciente ele vai para a orto e depois a gente vê o que realmente é necessário ser feito no caso de laminados, ok? Mas não fazer uma correção da posição desse dente. E é uma situação realmente muito difícil, né? Para nós técnicos não tem nem como
colocar esse lateral, por exemplo, com prótese, né, no alinhamento. Realmente sai fora do nosso espaço, né? Então, realmente é muito difícil. A oclusão topo a topo, né? Antes da gente fazer uma reabilitação, nós precisamos restabelecer a oclusão desse paciente, tem que ser uma oclusão favorável, ter guia canina, né? Fazer lateralidade, tudo certinho, para que não ocorra o quê? A fratura desses laminados. Sim. Certo? Nem a resina, mesmo a resina sendo um material mais democrático, né, mais plástico, ainda assim, dependendo da força mastigatória que nós exercermos sobre ela, ela também vai fraturar. Então, a oclusão topo a topo está contraindicado, tá? Dentes apinhados e má posição dentária, como a gente ilustrou aqui nesta imagem. Contraindicações. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo, né? Desde o plano de tratamento até os ajustes finais, que é a importância da comunicação o tempo todo com o laboratório, tá? Isso é fundamental. Vamos lá? Vamos lá. Então, plano de tratamento. O plano de tratamento é fundamental para qualquer tratamento odontológico. Então, o paciente, ele entra, né, da entrada ao nosso consultório, solicitando uma avaliação, e nós precisamos fazer a anamnese desse paciente, analisarmos realmente a história médica desse paciente, avaliarmos a condição de saúde bucal desse paciente, né, exames intrabucais e extrabucais. Nós precisamos fazer solicitação de exame radiográfico periapical. Eu vejo muitos casos de colegas que fazem um plano de tratamento somente com a panorâmica. Isso nós temos que tomar cuidado. Ainda mais não só nos laminados, mas principalmente quando você está fazendo alguns casos, você precisa saber como está a saúde desse dente, se esse dente tem endodontia tratada, se essa endo está bem tratada, se não precisa de retratamento, como estão as restaurações desses dentes, se tem infiltração ou não, como está a saúde periodontal desse paciente, se tem bolso ou não, porque isso pode trazer um problema muito maior para ele, principalmente no acúmulo de placa bacteriana, ok? Então, isso tudo a gente precisa avaliar. Hoje nós temos alguns programas que facilitam muito o nosso dia a dia, que já dá a posição certinha dos dentes, quanto nós temos que aumentar, principalmente na face incisal, se será necessário fazer alguma gengivectomia para o aumento de coroa. Então, isso tudo, a modernidade, né, nos traz Facilita, né? Facilita bastante a nossa comunicação, tanto com o paciente e principalmente com o laboratório. Mas caso não tenhamos esse programa, esse artifício, né? Esse programa, então, a gente pode fazer, claro, né, a nossa documentação, nosso registro como a moldagem, o modelinho de gesso e fazermos como a gente sempre fez. Isso serve até para laboratório também, né? Então, não só a clínica, né, mas muitos laboratórios também trabalham com um programa onde eu posso mudar a forma, né, já para agilizar ou para imprimir, né? A gente está falando aí da tecnologia também ao nosso favor. Então, isso é muito importante também, realmente, a gente já fazer esse pré-tratamento aí do caso aí para optar, né? A gente vai fazer impresso, né? Ou, no caso, vai fazer o enceramento ali, e isso é muito importante mesmo. Ótimo. Agora eu quero convidar, né, o Heitor, nosso consultor técnico também da Labor Dental. Eu quero que ele venha nos presentear com uma aula maravilhosa sobre documentação de cor. Ele tem muito a nos oferecer de informação, que isso é fantástico para a nossa comunicação entre consultório e laboratório. A palavra é sua, Heitor. Boa noite, Thaís, Márcio, boa noite a todos. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, que ótimo. Bom, falando sobre documentação fotográfica, né, isso dentro da odontologia tem ganhado cada vez mais um valor mais alto,
né? E é um processo extremamente importante, não só pelo marketing em si, que acaba sendo bastante valorizado, mas também porque auxilia o profissional no planejamento, facilita o acompanhamento do tratamento que foi proposto para esse paciente e também serve como uma comprovação legal. Com a fotografia, o profissional ele facilita a comunicação que ele vai ter com o paciente, principalmente por poder exemplificar alguns tratamentos semelhantes que foram feitos com outros pacientes. Ele pode ilustrar essa projeção de expectativas sobre o tratamento desse paciente, bem como também melhorar sua comunicação com outros profissionais, como, por exemplo, o laboratório de prótese e o técnico com quem ele trabalha. Com o paciente, é possível que esse profissional exemplifique com casos semelhantes que ele já tenha fotografado, uma vez, claro, que ele já tem esses registros sendo feitos de uma forma contínua, e dessa forma o paciente consegue visualizar um caso de projeção que seja semelhante ao que ele apresente, e isso também frente a essa análise do profissional. E a gente acaba evitando, né, que o paciente tenha uma super expectativa em algum caso que não se assemelhe ao que ele tenha. Já com o técnico de prótese dentária, esse profissional, muitas das vezes, para não falar que seria na grande maioria das vezes, não tem o contato com esse paciente, né? E isso traz um desafio ainda maior, que já é um desafio quando a gente está pensando numa reconstrução de área estética, traz um desafio ainda maior quando se trata de procedimentos desse campo, né? Então, muitos dos insucessos acabam acontecendo exatamente por falta de informações essas que tanto o dentista poderia passar para os outros profissionais de uma forma mais completa e que o técnico precisaria e que seria fundamental para ajudar na confecção desse trabalho. No final, a falta dessa comunicação mais direta e objetiva acaba prejudicando esse resultado final, e com a fotografia é possível que informações muito ricas sejam transmitidas de uma forma muito mais realista, muito mais fiel, de uma forma mais objetiva e de forma satisfatória também para todos os lados. O recomendado é que o protocolo praticado seja estipulado pelo próprio profissional de acordo com a rotina de atendimentos e com a gama de especialidades que ele trabalha, a gama de tratamentos que ele oferece para esses pacientes, sendo totalmente adaptável à sua proposta de atendimento. O ideal é que o profissional avalie para que ele tenha um protocolo que seja mais simples, um protocolo que seja prático, que seja dinâmico, frente aos objetivos que ele vai ter nos atendimentos e dos pacientes que ele tem. Além de criar também, que é muito importante, uma padronização para poder fazer as suas análises de propostas de tratamento de uma forma ainda mais eficaz, tá? De uma forma genérica, o ideal é que a gente tenha um protocolo inicial anterior a essa proposta de tratamento, ou seja, sendo feito, como a gente está falando aqui, como um complemento ao planejamento de todo o caso desse paciente. Fotos transoperatórias são importantes pela comprovação legal, pela análise de prognósticos, às vezes algum porém que teve que ser feito, algum procedimento que não saiu como tinha sido planejado, e é importante isso estar documentado, tanto para ilustrar isso para o paciente também, como para a própria segurança do profissional. E as fotos finais, idealmente, elas devem seguir os mesmos padrões que foram utilizados nas fotos iniciais. Isso principalmente para que a gente tenha um parâmetro de comparação, não necessariamente só para uma postagem, por exemplo, para o efeito de marketing de antes e depois, mas que a gente tenha a comparação de uma forma mais fiel também, tá? Então, a gente pode fazer também fotos finais pontuais a cada procedimento que foi finalizado, mas, além disso, é importante que seja feito o registro daquele resultado final após todo o tratamento proposto ter sido realizado. E hoje a gente tem disponível um tempo um pouco mais curto, né, com o paciente. A gente tem vários procedimentos. Com a Covid, isso acaba sendo ainda maior e esse tempo só vai diminuindo cada vez mais. Então é importante que a gente pense em algo que seja dinâmico, que seja fácil, que seja prático, para que a gente possa incluir na nossa rotina. E aí, no caso, eu destaco aqui o Smile Light MDT, que seria uma indicação perfeita para isso.
Esse é um equipamento que é feito especificamente para odontologia, que vai permitir que a gente faça fotografias tanto intraorais, fotografias extraorais, fotos faciais também, utilizando o nosso próprio celular e conseguindo um resultado bastante semelhante, principalmente com relação à qualidade da imagem, ao que a gente teria utilizando uma câmera profissional. E isso vai ser possível porque os nossos celulares têm câmeras muito boas e cada vez melhores, mas uma deficiência principalmente no ajuste de iluminação. E é aí que provavelmente quem já tentou fazer alguma fotografia odontológica com o celular, sem nenhum acessório sendo utilizado junto, não deve ter gostado muito do resultado. Eu aposto. A foto provavelmente deve ter ficado ou muito clara, como se ela tivesse estourada, ou ela mais amarelada, um pouco mais escura. E isso acontece porque a gente não consegue ajustar, a gente não tem controle da quantidade de luz que o flash do celular acaba emitindo quando a gente faz a fotografia. Acaba tendo uma sombra, né? Bem superior. Exatamente. E é exatamente aí que o Smile MDP vai ser responsável e que vai dar essa garantia de melhora na qualidade dessa fotografia. Porque ele vai fornecer essa iluminação de uma forma ideal, tanto compatível com iluminações diferentes, com flashes diferentes que a gente tem, por exemplo, na câmera, o flash ring, o flash twin, e também de uma forma ajustável. Então, a gente pode personalizar a intensidade de luz que vai ser utilizada para que a gente possa fazer isso de uma forma mais perfeita ainda, de acordo com cada ambiente que o profissional trabalha. Às vezes, o consultório ou o local onde faz a fotografia tem mais ou menos luz no ambiente, e aí a gente consegue adaptar isso, personalizar, para que a foto fique ainda melhor. Então, dessa forma, é possível que a gente possa dinamizar esse processo de documentação fotográfica, uma vez que eu uso o meu celular com um equipamento que me permite fazer diversos tipos de fotografias diferentes, com qualidade boa, eu tenho uma enorme facilidade para poder enviar esse registro tanto para o meu paciente, como para o técnico em prótese dentária, por mensagem ou por e-mail, anexar na ficha do paciente, caso eu utilize algum software, por exemplo, para a gestão desses documentos, ou até mesmo armazenar na nuvem e conseguir acessar de outros dispositivos. Então, dessa forma, eu consigo me certificar em usar esse processo de conectividade de uma forma muito mais prática e muito mais eficaz também. Bacana, Heitor. Eu tenho uma dúvida, que na verdade eu já consigo trabalhar bem com isso, né, com o MDP, mas acredito que seja a dúvida de muitos dentro do consultório, até mesmo porque a gente trabalha o dia inteiro e quando a gente marca um paciente para fazer uma tomada de cor, por exemplo, né, a secretária acaba sempre marcando o último horário. E aí você já está com a vista bem cansada e tudo mais. Eu sempre tive muita dificuldade, em alguns casos, de ver, né, e analisar se é um A1 ou um B1. E eu vi que realmente traz muita diferença, né, o Smile MDP. Eu vi que realmente, mesmo com uma vista mais cansada, eu com aquele filtro, eu consigo ver e registrar essa imagem e mandar para o laboratório. Eu achei isso fantástico. Isso eu vi que é um dos grandes diferenciais, porque antes eu acabava enviando, né, o que eu achava para o laboratório e tive algumas incidências de erros, né? Infelizmente eu tive que repetir alguns trabalhos, principalmente no unitário, porque eu acabei não passando a informação correta. Então fica a dica para vocês. Não, e realmente é um acessório, gente, que para o laboratório também é fantástico, né? Como a Thaís e o Heitor falou aí, a gente consegue fazer um detalhamento interno da estrutura dentária com o filtro polarizador, né? Então, para nós técnicos, eu vejo que em muitos casos, até quando eu estou fazendo uma análise de queima, eu também consigo ter uma melhor comparação da cor, né? Então, isso é bem legal, porque esse acessório, que é o Smile Light MDP, ou até mesmo o Smile Light que eu tenho aqui no laboratório, que é o mais simples para fazer exatamente a exatidão da cor, auxilia muito, né? Porque esse filtro polarizador, ele tira aquele brilho do dente, aquele reflexo, né? E aí eu consigo fazer o detalhamento interno dos mamelos ali, onde tem uma trinca, uma descalcificação, né? Então isso fica muito nítido em muitos casos, né? E é muito legal. Informação, né, de enviar para o laboratório do halo incisal, por exemplo, porque a gente acaba enviando para o
laboratório, né, translúcido. Tudo bem, mas qual é a translucidez que nós queremos? Qual esse grau de translucidez nós queremos ou não, né? Então, isso é fantástico. Isso eu achei realmente um diferencial no meu dia a dia, no meu trabalho. E tenho certeza que quem conhece, quem utiliza aí, não vai viver sem. A câmera tira fotos fantásticas, mas a gente sabe também que é um trabalho muito grande para a gente fotografar todos os casos no dia a dia. A gente precisa de alguma coisa mais prática. Sim, então, hoje eu acho que é um grande diferencial no nosso dia a dia. Até pela comunicação com o laboratório, só de conseguir passar a informação, perguntando para o Márcio o que ele acha do A1 ou do B1, né? Ele pode até trabalhar com o A1, trazendo mais opaco, menos opaco, e aí ele vai analisar e vai falar o que dá para ser feito nesses casos. Opa, inclusive, até para quem não conhece, o Smilelight MDP, esse filtro polarizador, ele vai funcionar para a gente colocar em alguns momentos específicos para fazer esse registro de tomada de cor. E aí a gente vai ver essa imagem, igual tá aí mais no canto do lado direito, a gente consegue impedir que aquela luz artificial que a gente está colocando em cima da estrutura, colocando tanto da estrutura dental como da escala de cor, a gente consegue evitar que aquele reflexo dessa luz interfira na nossa leitura. Então, isso é muito interessante. O filtro polarizador vai funcionar assim como um filtro, uma lente polarizada de um óculos de sol, por exemplo, que a gente não enxerga esses reflexos, né? Ele acaba bloqueando. Ele vai fazer exatamente esse papel. Então, além de eu enxergar essas cores, mas essas estruturas iluminadas, eu não tenho interferência de reflexo e de brilho, porque aquela camada de esmalte que a gente tem ali por cima causa esse reflexo e pode acabar causando, na verdade, algum tipo de influência na hora de escolher a cor e a gente acabar escolhendo normalmente uma cor mais clara. Então é legal que a gente consegue neutralizar essas interferências e, além disso, passando um registro como esse para o laboratório, a gente vai ver outros detalhes além da cor real e da cor fiel. A gente vai ver, como ali também dá para ver na foto, a gente tem toda a translucidez de borda incisal, os limites dos mamelos dentinários. Então, tudo isso a gente consegue também de informação e isso só enriquece o trabalho que vai ser tido no final, né? O laboratório vai ter mais informações, vai poder compor aquilo de uma forma mais real, mais natural e, com certeza, o sucesso acaba sendo muito mais fácil de acontecer. Sim. E uma dica também, né, o que a Thaís mencionou ali da dificuldade, às vezes, no final do dia da realização da tomada de cor, quando nós vamos fazer uma imagem, exatamente a escala da borda incisal, com a borda incisal do paciente aí, e colocar pelo menos pelo menos 3 cores que ela fica na dúvida ali, e mostrar também a cor igual tá na escalinha, se é um A1, mostrar, porque se às vezes coloca o dedo em cima e manda, fala, são essas 3, mas a gente também fica no escuro, né? Então tem que mostrar direitinho que aquela cor é um A1, lá do lado é um B1, ou um B2, enfim, né? Ou um C1, então a gente tem que também ter esse cuidado na hora da imagem, da captura da imagem. Muito legal. Obrigada. Obrigada pela dica. A gente do laboratório sofre. Estou percebendo. Heitor, você viu a pergunta? Opa. Vi, acabei de ver aqui, né? Para quem não viu, tem uma pergunta aqui do Vitor. Para registro de textura do dente, é necessário realizar a foto sem o filtro polarizador? Sim, Vitor. Como você pode ver nessa imagem que a gente tem aqui embaixo, a gente é como se a gente tirasse a fotografia e a gente não tivesse aquela camada de esmalte superior ali, a gente enxergasse através dela, tá? Então, é importante para a gente ver textura, para a gente ver outros detalhes, principalmente anatômicos externos, de, às vezes, alguma aresta, alguma curva que a gente tenha em algum lugar, algum detalhe anatômico externo, principalmente, o ideal é a gente fazer a fotografia sem o filtro polarizador, tá? Ele vai se aplicar especificamente nesse momento de tomada de cor e da gente investigar
essas estruturas mais internas, seja para passar essa informação para o laboratório confeccionar uma peça indireta, ou seja para a gente fazer uma composição numa restauração direta estratificada, por exemplo, com resina composta, a gente consegue fazer todo aquele detalhamento com esse tipo de informação. Tá? Uma outra dica aí também é uma foto de perfil, tá? Então, alguns truques aí que nós temos que fazer com a luz, né, com a luminosidade, para que exatamente a imagem seja capturada aí de uma forma que a gente consiga visualizar isso aí. Tá? Então, uma dica também é a foto de perfil. Tá? Ótimo. E é isso aí. Gente, são coisas que realmente no dia a dia a gente vai pegando algumas dicas, algumas informações, porque a dificuldade, às vezes, não acontece só para um, é para todos. Né? Então, a gente tem que ter um acessório que realmente nos ajude. Às vezes, no laboratório, a gente tem aquelas luzes que a gente coloca do lado da bancada ali para fazer a identificação das texturas macro e micro, né? Mas uma foto na parte de imagem aí, normalmente a gente pede uma foto de perfil, né? Para poder ter uma ideia aí dessa reflexão da luz. Porque se é uma foto frontal e tem flash aí no caso, ou a iluminação está muito intensa, a gente às vezes acaba não capturando ou não tendo essa visualização tão perfeita. É importante também não só essas duas imagens, mas o protocolo que você fez, fotográfico, né? Enviar o máximo de informação possível para o técnico também ver o arco gengival desse paciente, a linha do sorriso, ainda mais em reabilitações maiores. Então, é importante a gente enviar todo o nosso registro, né, para que ele possa ser trabalhado de uma maneira mais confortável possível. Sim. Vamos lá. Obrigada, Heitor. Obrigado, Heitor. E obrigado aí a todos aí pelas perguntas aí. Então, dentro da parte do ensinamento diagnóstico, né, que realmente é um processo, um passo muito importante quando a gente fala para mudar um formato, né, para mostrar para o paciente ali. A imagem aqui está numa cor cinza, né, mas isso aqui normalmente a gente trabalha com essa cor, o cinza, o vermelho, né, o verde, mais para o laboratório. Quando a gente faz um ensinamento diagnóstico, que a gente tem que mandar isso para a clínica, normalmente a gente faz com uma cera branca, né, porque às vezes o paciente acha que o dente dele vai ficar da cor da cera ali que a gente acaba mandando, né, se não é uma branca ou uma levemente amarelada, né? Né? Então, o ensinamento diagnóstico, a gente consegue dar essa previsibilidade aí para o paciente, se às vezes ele tem que falar, não gostei desse ângulo, não gostei dessa forma, né? Tem como mudar, né? Então, o ensinamento diagnóstico é muito importante, sim, quando a gente faz um caso normalmente muito extenso, né? Então, é muito importante a utilização, sim, desse protocolo. Sim, com certeza. Até mesmo para nós, né, conseguirmos delimitar tamanhos, ok, se o paciente está conseguindo falar bem, se ele está de acordo, né, para aprovação, para a gente ir para o segundo passo. Então, acho que o ensinamento diagnóstico hoje é fundamental e nós não podemos deixar de fazer. E em muitos casos também é o que normalmente nós enviamos para a clínica, aí no caso, para o dentista ter uma ideia, às vezes em alguma região, às vezes tem que desgastar muito, né? Algumas regiões, às vezes, nada precisa ser desgastado nesse dente, né? Então, é uma referência muito importante ali, porque no próximo passo que a gente vai mostrar exatamente a confecção de um mocap, né? Ou de uma muralha de Zeta-Labor, enfim. Então, são informações muito importantes. Então, partindo do ensinamento diagnóstico, né, o laboratório vai fazer mocap para nós, ou, né, alguns dentistas acabam fazendo no próprio consultório. E é importante, se for no consultório, utilizar um material de qualidade, né? Hoje nós temos um silicone por adição, por exemplo. Qual o grande diferencial de usarmos o silicone por adição quando comparado ao silicone por condensação? O silicone por condensação, ele tem um subproduto, né, o álcool presente. Então, automaticamente,
O que acontece com o álcool? A volatilização. Então, esse material ele pode vir a sofrer o quê? Contração, né? E a gente perder exatamente a estabilidade dimensional dele. Diferente já do silicone por adição. Nem está falando em preparos minimamente invasivos, e que em facetas laminadas de 0,5 milímetro, 1 milímetro, a gente precisa de um material extremamente preciso, ok? Então, fica a indicação para quem faz em consultório, né, essa muralha, faça com silicone por adição, ok? O Dr. Fausto fez uma pergunta aqui, eu não consegui entender a sua pergunta, Dr. Fausto, com relação, ele colocou assim, ó, vamos ver se quem pode ajudar também, ó, boa noite, para utilizar luz negra e verificar a fluorescência, normalmente é o que a gente utiliza no laboratório, quais iluminadores seriam melhores? Né? Aí ele colocou depois uma outra informação aqui, 2 Myolight, aí eu peço ajuda aos universitários, né, se o Smile-Light tem essa capacidade. Olha, vou me intrometer aqui de novo. Por favor. Com relação à fluorescência em si, a gente não consegue mensurar e verificar, analisar isso com o Smile-Light, nem com o Smile-Light convencional, aquele mais antigo, nem com o Smile-Light MDP. Tá? No caso, a gente vai ter uma luz neutra, branca, que vai fazer essa iluminação de estrutura. E aí a gente tem, no caso do Smile-Light e do Smile-Light MDP, a gente tem o filtro polarizador para aquelas questões que a gente comentou de tomada de cor. E a gente tem um outro recurso, que também vem junto com o aparelho, que são os difusores, mas somente para a gente suavizar a iluminação artificial, mas nada voltado especificamente para a fluorescência de peça ou dos elementos dentais, tá? Aqui no laboratório normalmente a gente usa a luz negra, né? Agora na clínica, a primeira, se ele, na verdade, o Dr. Fausto está falando com relação na clínica, aí realmente eu não sei, né? Então, como o Heitor já colocou aí no Smile-Light, não tem como. Obrigado, hein, Heitor? Imagina. E é isso, gente. Continuando, Marcos, quer falar um pouquinho sobre o mockup no laboratório? Sim, então, o mockup aí do laboratório, como no caso a gente fala muralha, né? Realmente eu faço aqui os meus provisórios sempre prensado com os detalhes. Eu faço o enceramento ali, né? Porque eu consigo ajustar a anatomia junto ao articulador ali, articulando. E aí, feito esses ajustes no articulador com cera, faço a tomada com o Zetalabro, a impressão, e aí depois eu confecciono os provisórios aí tranquilamente, né? Primeiro eu prenso a dentina, depois faço um desgaste, aplico o incisal, e aí é bem tranquilo essa parte, né? E é isso. E com o mockup, né, vai conseguir o quê? Um controle inicial, que é com guia de silicone. Então, isso vai nos guiar exatamente para que possamos, assim, desgastar o mínimo possível, e sim, somente o que for necessário. Então, desde o passo do enceramento diagnóstico, do mockup, vem a parte principal agora, né, que é o guia de silicone. Então, hoje eu consigo fazer o desgaste minimamente invasivo graças a esse guia de silicone. Então, ele me dá o quanto eu vou precisar desgastar, seja no terço cervical, no terço médio, e isso vai me trazer um conforto muito maior e mantendo assim, né, mais dente saudável. Então, eu vou, muitas das vezes, quando um colega não utiliza um guia de silicone, por exemplo, ele acaba desgastando um pouquinho a mais, né? E isso pode trazer um prejuízo maior para o paciente, até mesmo na confecção dos laminados, dependendo da espessura, ok? Sim.
E o preparo dental, né, propriamente dito agora. Ela chegou à parte do preparo. Tem um preparo exato para ser feito? Não, a gente sabe que é minimamente invasivo. Você vai usar uma ponta diamantada de qualidade, que tenha, né, os diamantes uniforme, nova, de preferência, para que você faça um desgaste único, o mais preciso possível, evitando assim desgastar mais essa região vestibular. Por que eu falo isso? Hoje a gente já sabe, em questão de adesão, que é melhor, né, a adesividade, a adesão em esmalte do que em dentina. Então, a gente tem que deixar o máximo ainda de remanescente de esmalte para que possamos, assim, ter uma adesão muito melhor. Ok? Vai depender também o preparo, o término de preparo, com relação ao que nós temos desse remanescente. Então, muitas das vezes, se for um substrato, por exemplo, desfavorável, que é um grande... que é um trabalho desafiador, né, no nosso dia a dia. O que eu vou fazer? Eu vou precisar de uma profundidade maior. Sim. Ok? Então, vou ter que desgastar um pouco mais. Diferente de outro dente, que eu já tenho, que é uma forma, eu vou só aumentar um pouquinho, tanto a face vestibular, quanto a incisal deste dente. Então, hoje, a gente, para falar em preparo dental, a gente precisa analisar caso a caso, ok? O término de preparo é fundamental que a gente consiga ver e registrar isso, seja no material de moldagem, seja no escaneamento, porque essa informação é fundamental para a gente ter um sucesso depois na cimentação, ok? Para não dar esse sobrecontorno. Ok? Então, os protocolos que nós temos hoje de preparo é usar uma ponta diamantada de granulação média. Eu sei que tem pessoas que têm uma destreza maior que acabam utilizando uma granulação grossa, né, ou extra grossa. Isso eu peço para tomar muito cuidado, porque quando a gente está falando de ponta diamantada de qualidade, nós temos a Nel Diamond, por exemplo, na Labor, que é da Microcop, né, uma empresa americana. Ela já tem um diamante extremamente uniforme em toda a sua ponta ativa, então nós temos que tomar cuidado quando vamos utilizar uma ponta extra grossa, quando comparada com as nacionais, que realmente a gente acaba não tendo esse preparo efetivo, né? A gente acaba tendo que utilizar uma granulação maior. Então, fica a minha sugestão como ponta diamantada de granulação média, e fina e extra fina. Hoje nós temos que ter a superfície mais lisa possível, ok? Tem alguns protocolos, alguns professores que acabam indicando o protocolo como as pontas diamantada, logo em seguida a sequência com uma multilaminada 12 lâminas e, por último, borracha. Mas isso vai do protocolo de cada um, ok? Sim, nesse caso, nessa imagem principalmente, né, a gente vê que o caso aí é um caso favorável, né, que o dentista também aí, às vezes, na hora do preparo ali, ele não vai ter uma surpresa, porque mesmo tendo esse diastema, né, ele consegue passar essa informação para o laboratório ali no modelo, né, na hora que a gente faz o vazamento do gesso, então fica mais fácil que seja o fechamento desse diastema, né? O dente aí é um dente quadrado, né? Então isso favorece bastante a execução do nosso trabalho aí na parte de prótese, né? Quando o dente é triangular, muitas vezes a gente tem um estrangulamento ali na região cervical, às vezes impedindo da peça ter um bom fechamento ali, e aí tem aquele acúmulo de alimento ali, em muitos casos o paciente volta para a clínica relatando que está tendo um acúmulo nessa região ali, né? Então é muito importante essa conversa realmente com o dentista, né? O Eziel está perguntando aqui, tem uma pergunta aqui do Eziel: como se planejar em casos de bruxismo? Na parte, creio, ele está falando de preparo. Então, primeiro nós precisamos restabelecer, né, controlar esse apertamento desse paciente.
tá? Antes de qualquer coisa. Então, você pode fazer uma avaliação da oclusão desse paciente, porque provavelmente, dependendo do grau, ele já perdeu a oclusão dele, né? A dimensão vertical de oclusão. Então, você precisa restabelecer. Então, primeiro a gente vai começar a trabalhar nos setores posteriores, né? Com resina. Vamos devolver para ele essa oclusão, e assim, mesmo que ele queira fazer uma reabilitação, você pode sim fazer em resina a região tanto posterior quanto anterior, e explicar para ele que é um tratamento um pouquinho mais longo, mas como ele quer nesse momento, né, fazer os dentes anteriores, que vai ser feito em resina, tá? Material provisório, por enquanto, até você restabelecer essa dimensão vertical do paciente, para que assim você possa trocar no futuro, pelo menos a região anterior, por cerâmica, ok? Fica a minha dica, porque quando a gente fala em bruxismo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque seja a resina, seja a cerâmica, ela pode vir a fraturar. Então, primeiro, vamos restabelecer essa dimensão vertical de oclusão do paciente, para que possamos, assim, reabilitá-lo de uma forma completa. Thaís, sua apresentação saiu. Você pode colocar novamente? E só falando realmente das resinas, né? A resina com carga cerâmica um pouco mais elevada, né? Vamos falar, vai de ceramagem aí, que já não é mais cerâmica, e sim zircônia na sua composição, né? São 73% de carga de zircônia, vai trazer sim para essa reabilitação, né? Uma durabilidade muito grande, né? Mesmo tendo uma dureza elevada aí a ceramagem, ela tem um ponto de elasticidade muito grande, muito favorável, é 10,7. Né, mesmo aliado aí a uma resina com carga de zircônio na sua composição. Então, isso ajuda muito ao sucesso ali do trabalho, no caso aí, caso clínico. Voltou? Voltou. Voltou. Próximo passo, que é extremamente importante, né, Márcia? Nossa Senhora, isso é uma briga. É o afastamento gengival hoje, né? Nós não podemos deixar de realizar esse passo. Eu não vou entrar aqui no mérito se usaremos 1 ou 2 fios, tudo vai depender do tipo gengival que nós temos, né? O biotipo gengival do nosso paciente. Mas, ainda assim, eu quero deixar uma dica para vocês, colegas. Por favor, quando forem fazer o afastamento gengival, né, vocês precisam afastar mesmo. Claro que temos que respeitar, né, todo o nosso tecido periodontal, o espaço biológico, mas, principalmente, nós precisamos enviar a informação para o laboratório além do nosso término de preparo, e não a quem. O que eu vejo muitas das vezes é que o laboratório acaba entrando em contato porque a gente acaba não enviando essa informação para eles. Tá? Então, a gente precisa afastar, respeitando sim o espaço biológico, e moldar além do nosso término de preparo. A peça, é claro que o laboratório não vai fazer além, né? Mas ele precisa ver além do término de preparo para que ele consiga trabalhar. Ok? Fica a minha dica para vocês. Em muitos casos, realmente, no laboratório, né, a gente tem que dar um jeitinho ali com o bisturi, desenhar isso aí, e aí é complicado, né? Então, a gente recomenda e pede, solicita, né? Essa é uma briga, né? Mas faz parte. No final dá tudo certo. Isso fica sob nossa responsabilidade, caros colegas. Impressão definitiva. Isso. A gente precisa, né, após o afastamento gengival, a gente precisa moldar
do paciente, né? A arcada, que nós iremos fazer a reabilitação, o antagonista, e enviar também o registro oclusal. Hoje eu vejo que muitos colegas acabam fazendo o registro oclusal com cera, tá? E hoje não é mais aceitável, principalmente quando a gente está falando de reabilitações e de peças minimamente pequenas. A gente precisa de mais precisão. Então, hoje no mercado, nós temos inúmeros registros oclusais que nos dão essa informação, né, dando uma estabilidade dimensional favorável, com 30 dias, por exemplo, de estabilidade, uma dureza final bacana, que dá para o laboratório trabalhar e colocar em articulador, né? E assim desenvolver o trabalho da melhor forma possível. A cera, a gente sabe que ela derrete. Então, quando chega para o técnico, não chega um registro oclusal. Ele vai tentar achar, né, essa oclusão do paciente. E é onde a gente acaba tendo os insucessos, principalmente quando a gente quando volta, a gente tem que fazer muita adaptação. Lembrando que a gente está falando de peças extremamente finas. Então, quanto menos ajustes fizermos, melhor vai ser. Quem mais seguro será, né? Sim, em alguns casos também, quando tem a moldagem de M-arcada, né? E aí complica, né? Para que lado vai essa oclusão, né? Se eu tenho que deixar mais topo a topo, né? Então, às vezes a gente tem um certo receio ali de montar com M-arcada ali, mesmo com esse registro de mordida em cera aí, não nos mostre realmente essa perfeita adaptação ali da chave oclusal. Muito bem. É isso aí. Confecção do provisório, a gente pode fazer dentro do consultório com um mock-up, né, para o paciente voltar para casa feliz da vida, até o seu trabalho definitivo pronto. Mas a gente pode fazer com a resina bisacrílica, ou a gente pode solicitar depois da aprovação do enceramento diagnóstico, a gente pode pedir, né, solicitar para o laboratório que ele faça em resina. Principalmente no caso de bruxismo ou de uma reabilitação mais extensa, eu aconselho que seja feito sempre em resina. Tá? Assim vai te dar uma longevidade, uma segurança muito maior, evitando que o paciente entre em contato com você à noite ou num domingo, porque veio a fraturar o provisório. É complicado. Complicado, né, Marcos? Não. Então, o que fica de competência do cirurgião dentista enviar para o laboratório é a moldagem, né, definitiva. O antagonista, reforçando o que o Márcio falou, a importância de ser um registro total da arcada e não M-arcada. É bom. Um registro de oclusão, tá? Então, a gente precisa fazer esse registro oclusal do paciente e enviar também. E o protocolo que nós fizemos ali de fotográfico, a gente enviar não só, aqui eu coloquei uma imagem só para ilustrar a cor, mas é importante a gente enviar de comissura labial. O Márcio solicitou também pelo menos 3 cores da escala, né, para nos ajudar também a ter uma orientação, até para conversar com o dentista novamente, né? Sim, se você está vendo. E fazer o mapeamento. Que tem uma textura diferente, você poder passar isso para o laboratório também é importante. Sim. Tá? Então, fica aqui a dica do que realmente nós precisamos enviar para o laboratório para que eles consigam, assim, desenvolver o melhor possível. Tá? Um outro ponto também é o substrato. Também acho muito importante. Isso, o substrato. É algo bastante importante, principalmente quando tem um desafio, assim, na peça protética e tudo mais. Acho que isso ajuda bastante o laboratório e a dar mais certo também o trabalho. Sim, com certeza, porque ele vai conseguir usar, né, se for no terço médio ou cervical, mais opaco ou não. Então, é importante também a gente enviar todas as imagens possíveis para o laboratório. Claro, né? Quando há necessidade. Não vamos precisar também encher a caixa de documentos do laboratório com todas as imagens do paciente.
Isso aí. E aqui no caso agora o que nós temos aí exatamente para passar também de dica é exatamente essas muralhas de silicone, né, da Smileline aí. Tá? Então, quando eu quero agilizar um processo de confecção, seja ou do enceramento, né, ou até mesmo de uma faceta em resina, eu tenho esses moldes já pré-fabricados aí com o quê? Com textura, tamanho, né? São formas, a gente tem 3 formas ali no caso, o quadrado, o triangular e o ovoide aí, né? Então isso agiliza muito, gente, tanto no ensinamento diagnóstico, então eu já consigo ali não ficar me atentando muito na textura, porque essa silicona já traz impressa nela exatamente essas texturas, me facilita exatamente o processo, agiliza bastante, né? Então tem um vídeo aí que vai passando aí para vocês também, que é exatamente... Deixa eu aumentar aqui para vocês. Opa! Eu utilizando essa muralha aí, essa silicona aí exatamente para fazer uma confecção de uma faceta em resina foto, né? E isso agiliza bastante, né? De uma forma um pouco diferente do que a gente estratifica, né? A gente faz de fora para dentro, né? Normalmente aí eu tenho que ter esse cuidado na hora da confecção, né? Porque eu tenho que pensar em translucidez ali na borda incisal. Então eu apliquei um incisal 57, né? E depois eu vim com a dentina para dentes clareados ali, que foi o W2, e faço o preenchimento final. Então, isso facilita aí muito o processo ali no desenvolvimento do trabalho. Já fotopolimerizando, né, no caso aí, 1 minuto. Então, pronto ali, ó, as minhas facetas já estão praticamente já prontas, vamos dizer assim. Né? Eu tenho que fazer algum ajuste ou outro ali, mas é muito mais rápido, muito mais previsível. Então, isso agiliza bastante. Tanto na clínica também, pelo que a gente já esteve conversando, né? Então, alguns dentistas também que fazem prótese na clínica ali, isso agiliza bastante. Né? Um outro acessório que nós temos, que é o Vinirme, né? Da Smileline aí também, hoje, muito utilizado para transporte dessas facetas, né? Então, o bom desse suporte é exatamente que é uma película onde eu coloco a faceta ali e ela gruda, fica grudada, né? Então tem a numeração dos dentes ali para eu posicionar e mandar isso para a clínica ali, né? E a vantagem também depois aí que o cirurgião dentista vai ter no quê? Exatamente no processo de lavagem aí, do condicionamento de ácido, mas aí a Thais vai falar um pouco melhor dessa parte aí, porque é mais fácil. O N-Architect fica a dica também para os colegas dentistas, que nós podemos usar também, tá, esses moldes no consultório, com as resinas compostas, com o nosso fotopolimerizador também. Então, a gente acaba tendo, né, conseguindo tendo uma anatomia muito mais fácil no nosso dia a dia, para aqueles que não trabalham, não tem muita destreza com a anatomia, ele já está pré-fabricado, e a gente acaba conseguindo, assim, fazer as facetinhas semi-diretas, ok? E a adaptação a gente consegue fazer direto na boca, com a mesma resina que a gente utilizar nesses moldes. É isso aí. Muito, muito rápido, gente. Muito mais fácil. E vamos lá. Próximo slide. Aí, ó. E chegou a fase da cimentação, né? Então, dependendo do protocolo, se vai ser resina ou cerâmica. Se for cerâmica, a gente vai fazer o condicionamento da peça, como o Márcio mesmo falou sobre o Vinirme, né? Esse estojo, a gente consegue adaptar essas peças, ela tem uma membrana que não danifica essas peças e ela mantém elas seguras. Tá? Então, a gente acaba fazendo um condicionamento ácido, a gente acaba travando, vejam só, essa redinha, ela é maleável, então ela não vai fraturar, não corre nenhum risco, tá, de fraturar essas facetas, e a gente consegue lavar e secar com total segurança. Quem já perdeu algumas facetinhas sabe
que realmente isso faz a grande diferença, né? Porque elas são tão finas que muitas das vezes quando cai, a gente acaba perdendo esse trabalho. Ou quebrando, né? Exato. Se é de cerâmica aí, quebra muito fácil. E a cimentação, hoje a gente usa os cimentos resinosos, né? Temos que tomar um certo cuidado, porque isso pode interferir no trabalho final, tá? Na cor final. Então, sempre a gente tem que ter esse cuidado no momento da escolha do cimento resinoso diante da cor da peça que nós vamos fazer a cimentação, ok? Agora eu vou pedir para o Ariel passar um vídeo para nós. Esse vídeo vai falar um pouquinho, né? Vai mostrar o passo a passo do que falamos até aqui, ok? Prometo que é curto, não é muito longo, não. Vale a pena. Enquanto tá o vídeo aí, tem uma pergunta aqui do Eziel Soares. Em casos dos dentes pequenos, é indicado fazer gengivoplastia para dar uma estética melhor para o caso? Depende, né? Por isso que a gente precisa do exame radiográfico. A gente precisa ver até onde está essa coroa clínica, se a gente consegue ter esse ganho em coroa clínica, tá? Porque se nós não tivermos espaço, a indicação muitas das vezes não vai ser a gengivoplastia, ok? Nós temos que fazer essa avaliação radiográfica para vermos o que a gente tem, né? Se é o colo anatômico, se é realmente, se a gente tem ainda a coroa clínica para tirar essa gengivinha aí, para fazer esse aumento de coroa. Se não tivermos, a gente pode fazer um aumento da borda incisal, tá? Se tiver tudo ok com a oclusão dele, não tem problema nenhum. Então, sempre avaliar o exame radiográfico desse paciente. Respondido? É isso aí, Thaís. Muito bom. Aí vai para o laboratório, né? Fazer até mesmo, às vezes, uma coroa aí para ter esse aumento aí, esse ganho, né? Com certeza. Ela falou que obrigado. Ó. Muito prático. Vejam que esse molde a gente consegue fazer um enceramento também, né? Sim, ele tem uma resistência, né? Uma rigidez muito boa, né? E aí eu estou adaptando exatamente essa faceta, né? Então eu consigo mudar a forma aí, se for o caso, né? Opa! Então eu tenho um ganho de tempo aí muito grande, né? Porque eu não preciso ficar naquele detalhe, às vezes, da textura. A gente sabe que nós técnicos gostamos dessa parte de ficar olhando esses detalhes, né? Então, quando a gente tem um acessório que nos ajude aí para ganhar tempo e executar mais trabalhos, isso é muito bom. Acho que eu vou começar a fazer enceramento também. Isso é a praticidade, né? Hoje, com a tecnologia, a gente tá ficando um pouco preguiçoso, viu, Thaís? Eu já não tenho tanta destreza assim com a anatomia, então eu preciso desses moldes. É sempre bom fazer enceramento. Fica a dica também para os colegas que gostam muito da dentística, né? Para você também criar essa expertise e você conseguir pegar essa mão, né, em anatomia,
é importante treinar bastante em enceramento. E quando você for replicar a resina na boca direto do paciente, você já sabe exatamente onde vai ter, né, que acrescentar mais, seja no terço cervical, médio, você já vai estar mais com a habilidade mais aflorada aí. E é legal também esses moldes, né? Além de agilizar, a gente trabalha muito com cerâmica injetada, né? Então, isso aí também agiliza nesse processo, né? Faz com que a gente realmente tenha essa necessidade, né? Então, com as injeções que a gente faz em silicato aí, isso é muito, muito bom. E aí com resina também, né, na parte de laboratório. E o bom também é que a superfície já fica bem lisa, né? Então, o tempo que eu vou perder ali, na verdade, final para o polimento, eu vou já pular a seção ou a sequência de borracha. Então, normalmente, ali, se eu precisar, usar uma hexa intrapol de granulação fina, uma velocidade aí baixa, de 8 a 10 mil RPM, eu só vou suavizar essa superfície e já entrar com escova e pasta. Então, é muito rápido aí a utilização. Muito bacana. Ação. Acabamento e polimento. Então, nós temos alguns materiais. É isso aí, ó. Obrigada, Ariel. Ó. Deixa eu só voltar aqui para a gente finalizar. Muito bom. Obrigado, Ariel. Então, para acabamento e polimento no consultório, né, nós podemos usar para fazer os ajustes as pontas diamantadas também, fina e extra fina, as multilaminadas e as borrachas, né? Aqui a gente tem a Diagloss da Edenta, que são 2 passos, então elas têm diamante impregnado, então a gente consegue dar um polimento muito melhor, né, trazendo brilho para essa peça. E a quem prefere, né, os discos abrasivos, e aí a gente tem as granulações grossa, média, fina e ultra fina, né? Então fica a dica, eu sei que os disquinhos nos ajudam bastante, principalmente nas faces interproximais, né? Isso facilita muito, e fica a dica para resina composta, tá? Ou para resina. E para laboratório? Na parte de laboratório, né, no caso, eu coloquei só esse slide aqui da Hexa Intrapol, né, porque quem já fez o meu curso de resina, né, então a gente deixa bem aberta essa parte de indicações, né, eu uso broca de tungstênio, tem gente que às vezes acha meio estranho usar uma broca de tungstênio, né, pergunta de broca diamantada, enfim, mas a utilização dessa borracha da Hexa Intrapol, que é da Edenta, né, é muito importante, porque ela tem exatamente uma textura própria para resina composta. Né? Muitos, às vezes, falam do Hexa Cerapol, que é para cerâmica, mas a indicação correta para resina de laboratório, ou até mesmo resina de consultório, aí, é usar um polidor específico, né? E aqui, a dica que eu deixo aí é o Hexa Intrapol, tá? E aí, sequência, no caso aí, depois somente escova com pasta, né? Então a sequência é muito rápida, né? Então o pessoal às vezes até estranha, com poucos passos a gente já consegue bons resultados aí. Mariana Lins, broca de tungstênio, né? Então, agora nós vamos abrir para perguntas para o nosso bate-papo. Fiquem à vontade, se surgiu alguma dúvida. E é isso aí, gente. O pessoal tá tímido.
Pessoal, acho que é o frio em algumas regiões, choveu, né? Aqui choveu. Aqui já deu uma chuva, ainda bem que não acabou a luz, gente do céu. Piscou, mas não acabou. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos e pedir agradecer a todos, né, pelo ocorrido. Infelizmente, foi a primeira vez que aconteceu comigo, mas sempre tem a primeira vez, né? Como tudo. Espero que vocês tenham gostado. Acho que essa apresentação foi gravada. Vou pedir também para disponibilizar a todos. Caso vocês tenham qualquer dúvida, eu vou ficar à disposição via WhatsApp, e-mail. Podem perguntar. Se eu não souber responder, a gente vai atrás de respostas. Isso não é um problema. E eu só gostaria de agradecer a Labor e a todos que ficaram aqui até o final. Muito obrigada. A Aline. Mas antes de vocês falarem, o pessoal está saindo, deixa eu dar a notícia. Sim. Agora. Louco. Vamos lá. Rápido, primeiro, parabenizar vocês pela apresentação, que foi excelente, agradecer a todos que estão aqui com a gente, tiveram paciência. A gente já fez muitas apresentações dessa coisa que aconteceu, mas acontece, né? E é claro que aconteceu. Óbvio. Claro, mas obrigada a todos pela paciência. E o que eu tinha para falar para vocês é o seguinte: para vocês que estão participando aqui desse workshop com a gente hoje, nós temos um desconto super especial. Vocês que são clientes da Labor vão saber que é muito especial mesmo para todos vocês. Todos os produtos que foram apresentados aqui, pelo Márcio, pela Thaís e pelo Heitor, vocês vão ter 15% de desconto. A partir de amanhã, os nossos representantes, né, então os promotores, os vendedores da Labor vão entrar em contato com vocês, nós temos a lista de inscrição para conversar sobre esse desconto. E a validade dos pedidos, vocês têm que fazer esse pedido até dia 22, deixa eu ver se estou falando, se não estou aumentando, dia 22 de fevereiro. O prazo é dia 22 de fevereiro, tá certo? Então, a partir de amanhã, nossa equipe vai entrar em contato com vocês para vocês poderem aproveitar esse desconto. Eu vou passar a palavra para eles terminarem de se despedir, mas eu quero me despedir e agradecer a todos que estão aqui para visitar os 3 ministradores. Eu quero esse voucher, hein? 15% eu não tenho esse desconto, não. Tá louco, hein? No seu caso, Thaís, vou pensar. Eu também quero agradecer a todos aí, né? Realmente é uma satisfação muito grande compartilhar com vocês um pouco aí da nossa realidade de laboratório, né? E também poder compartilhar com os dentistas aí essa realidade que nós temos no dia a dia, né? E a busca é o sucesso, né? Então a gente precisa de materiais que nos auxiliem aí para também termos esse sucesso. E obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Tá dando para me ouvir? Sim, Aline Castilho. Isso, que eu tinha uma perguntinha. Foi porque eu estava fazendo umas anotações aqui. E aí, sobre o mocap. Na verdade, eu acho que é sobre a parte que a doutora falou sobre... Cadê? O controle com guia de silicone. Esse guia de silicone seria o silicone do mocap. Isso. Depois que a gente faz o enceramento diagnóstico, a gente faz a muralha, né? E depois a gente consegue cortar e verificar em boca, né? Isso já fazendo a prova na boca do paciente, o quanto eu preciso desgastar, né? Então, isso sim serve, a gente usa uma sonda, né, milimetrada, a gente leva o guia na boca do paciente e a gente tem uma previsão, se é meio milímetro, quanto nós vamos desgastar. Então, isso traz para a gente uma segurança muito maior, tá? Mas é com o próprio mocap. Tá, hoje tem muitos protocolos, né? Tem alguns professores que acabam optando por fazer um guia somente para isso, deixar um mocap para o final. Pronto, é isso que eu perguntei. Eu estava na dúvida se seria, tipo, dois registros, porque não sei se
foi só para a finalidade de mostrar durante a aula. Sim. A imagem mostra uma imagem lateral e tal, onde a gente vê exatamente onde vai precisar desgastar, mas eu fiquei na dúvida se seria do primeiro mockup ou se seria um outro preparo. Sim, a gente acaba tendo esses dois mockups, sim. Porque um a gente vai cortar e o outro a gente vai fazer o provisório lá no final, né, do preparo. Agora, uma outra dica também, ó, essa eu vou ter que cobrar da Aline, hein? Ó, é o seguinte também, uma outra dica que tem, além dessa que a Thaís passou, é o que a gente faz com a muralha ali. Vamos lá falar de vestibular. A gente tem aqui, ó, meus 3 dedos aqui, como se fosse simulando uma muralha. Eu posso fatiar essa muralha também, nesse sentido horizontal, fazendo com que eu tenha 3 sequências de visualização: borda incisal, terço médio e terço cervical. Então, essa silicona, eu tenho essa maleabilidade, né? Eu não corto ela toda, e aí eu consigo, numa vista inciso cervical, eu consigo ter exatamente essa visualização melhor desses 3 terços aí do dente, né? Para a gente poder ter uma referência, tá? Então, é uma outra dica aí também que eu deixo. Tá? Aí essa muralha é só para o vestibular, tá? E aí se for para o Palatina também fazer. Igual eu fiz ali para o vestibular e para o Palatina, eu corto ela no meio, né? Aí eu fico com 2 partes, a Palatina e a vestibular. E aí depois eu corto essa por horizontal, a vestibular, e se tiver necessidade para o Palatina também eu faço dessa forma. Tá? Muito interessante, bem versátil. Na verdade, que melhor se adapta, né, no dia a dia do consultório, até mesmo para facilitar. Muito obrigada. Pode dica do professor. É isso aí, Aline. Boa noite. Opa, boa noite. Para um trabalho misto, assim, quando às vezes você tem um implante, por exemplo, de um incisivo, e precisa fazer outro incisivo, uma faceta, e os laterais também, e acaba dando um problema danado com o substrato ou com a espessura. Tem um macete que vocês indicam? Vamos lá. Isso na parte de prótese, né? O seu nome? Seu nome mesmo? Desculpa? Odair. Vamos lá, Odair. Realmente é um desafio muito grande, né? Que a gente vai trabalhar aí, por exemplo, numa metalocerâmica sobre implante, né? Uma metalocerâmica sobre implante, e a gente tem um dente adjacente ali, vivo, né? Então, isso realmente uma dificuldade que nós temos do laboratório, e normalmente por onde nós começamos, né? Aí eu prefiro, nesse caso, dentro da metalocerâmica, depois fazer uma cor mais clara, né? No caso, em cima do metal. E aí depois eu posso fazer uma faceta igualzinho eu fiz no dente adjacente, ali, o dente natural, e aí eu fazer exatamente um comparativo, né, para que eu tenha exatamente essa exatidão, porque é difícil, tá? Numa cerâmica pura, atingir a mesma cor da minha metalocerâmica, né? Então, eu faço normalmente mais claro. Usa como subterfúgio aplicar um opaco por dentro, ou uma cerâmica com bastante fluorescência, mas é muito difícil você conseguir igualar assim, a transparência, a translucidez, né? Sim. Não, então, aí normalmente o que eu peço para o dentista nesse caso, né? Eu posso fazer a indicação para ele, eu faço a metalocerâmica e aí eu peço para ele fazer exatamente um preparo um pouco mais invasivo nesse dente sobre implante, um metal, ou numa estrutura metálica, né? E aí eu vou trabalhar na faceta de cerâmica que ela vai cimentar ali depois na clínica. Eu vou fazer um selamento com uma cor de cerâmica igual eu trabalho com chofu. Normalmente eu vou utilizar um branco, né? Uma cor branca para neutralizar, para exatamente bloquear aquela cor mais escurecida, vamos falar assim, e aí eu estratifico de uma forma um pouco mais favorável esse trabalho, né? Então aí eu trago para o meu lado aí, fazendo 2 facetas para que depois ela cimente ali esse trabalho. Show de bola. Yes. Bacana.
Valeu, obrigado, pessoal. Às vezes tem que fazer um testezinho também, tá? Porque fazendo uma comparação, porque isso, você igualar uma cerâmica pura de um dente natural, realmente é um pouco mais trabalhoso, né? Aí eu posso até mesmo nessa faceta do dente natural também fazer um bloqueio para que as cores fiquem iguais. É importante também, né, não fugindo muito, mas você pedir uma escalinha também de cor para o seu laboratório com a cerâmica que ele usa, né, e sempre fotografar, porque aí ele vai ter como comparar se vai usar mais ou menos opaco, né, porque você já sabe mais ou menos a escala da cerâmica do laboratório. Isso também facilita bastante. Joia. Sim. Valeu. Opa, a gente que agradece, né? E vamos lá. Maria Cupertino. Maria, fala alguma coisa, Maria. A Maria só anotando. Bastante, eu vi ela anotando. Ela fez o curso online nosso de cerâmica, né? Então ela também já participou da live com o Roberto Devoli e José Wilson. Então, muito bom. Obrigado por nos prestigiar mais uma vez aí. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Que a gente ainda tem um vídeo para passar. Ó! Mas é rápido. Não, é super rápido. Isso é surpresa, hein? Não, dos produtos que a gente usou aqui durante o curso. Vamos lá. Ariel? Eu falo que tem um vídeo ainda. Vamos lá, é super rápido. A Labor Dental agradece sua participação neste workshop. Confira agora os produtos apresentados e, caso tenha alguma dúvida, nossa equipe poderá ajudá-lo. Tem uma perguntinha no chat aqui, que, cadê? Roberta. Não vou... Roberta de Barros. Qual o cimento resinoso que vocês indicam? Aí eu pedi auxílio aos universitários. Bom, nós temos inúmeros no mercado, né? Eu sei. É complicado a gente poder falar assim, não de outras empresas, né? Mas tudo vai depender da cor da cerâmica, por exemplo, da resina que você usa. Às vezes eu posso indicar uma marca, mas ela seja mais opaca ou mais translúcida, então eu acho que você deveria fazer os testes. Né? Hoje a gente tem como cimento resinosos de boa qualidade, a gente tem como, não tem como não citar, né, da Ivoclar, acho que são bons, ótimos cimentos, mas ainda assim você tem que fazer os testes para não ter nenhum problema, tá? Porque tudo pode interferir no resultado final, ok? Então vai interferir isso, pode atrapalhar na cimentação final, com a passagem mais ou menos de luz, ok? Respondido? Thaís, posso fazer um adendo? Claro, por favor. Uma dica também, principalmente a gente falando de laminados, tanto de lente de contato quanto de faceta também, é sempre importante utilizar um cimento resinoso que seja fotopolimerizável. E deixar de lado, para esses casos estéticos, deixar de lado qualquer cimento que seja dual, por conta da interação química. Você pode fazer essa cimentação com um cimento dual
e aí depois de um tempo a coloração dele tende a escurecer um pouquinho e aí pode prejudicar esse caso estético porque a espessura dessas peças é muito pequena. Então, sempre para caso estético, usar um cimento que seja fotopolimerizável. E hoje tem uma gama também muito grande de marcas que você pode usar e pode escolher de acordo com a sua preferência de consistência e a forma de trabalho também, tá? Mas isso é bastante importante. Eu acho que tem que testar, né? Tudo dependendo da cerâmica e da resina que você usa para não ter nenhuma interferência. Então, por isso que a gente acaba não indicando nenhum cimento. Ok? Principalmente em relação à cor, né? Do extrato, né? Do dente, né? E aí a gente entra numa aula, acho que à parte, né, com relação a isso, devido à dificuldade para se achar a cor correta, né, nesses casos. A gente tem muita coisa, né. Por isso que é importante você ter uma... Imagina, mas por isso que... De ser só fotoativado, né. E é importante também você ter uma boa comunicação com o laboratório, conhecer a cerâmica, né, a resina que ele usa, para que você consiga, sim, né, e procurar um representante das empresas, né, pedir uma visita no consultório, no laboratório até mesmo, e você conseguir fazer esse teste. Isso é fundamental. Hoje a gente tem a maioria das empresas tem representantes, né, que fazem esse trabalho, promotores, e que pode te auxiliar da melhor forma possível. Então, peça, né, orientação no laboratório, a marca da cerâmica, da resina que ele usa, e aí você consegue fazer a escolha do cimento da melhor forma possível. E esses cimentos, eles também têm alguns try-ins, que eles chamam. Então, como se fossem umas pastinhas que têm a mesma cor do cimento depois que ele toma presa, depois que ele for polimerizado. Então, às vezes, quando a gente não compra o kit, a gente pode não ter tido contato com isso, mas é bem legal. Ele vem no mesmo tubinho, de várias marcas já existe isso, o mesmo tubinho semelhante ao que você tem do cimento, e aí você pode fazer uma prova dessa peça com essa pastinha, com a cor daquele cimento respectivo, como vai ficar depois da polimerização, para você testar. Aí depois você só lava tanto o dente quanto a peça, faz depois esse processo, aquele processo todo de condicionamento, e aí você usa a cor mais adequada também. Então, é uma outra forma que a gente tem também de fazer isso. Bem legal. Muito bom. Obrigada. Isso aí. Imagina. A gente que agradece. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Chat. Aqui o Fausto está perguntando aqui no chat, na verdade, cimento resinoso dual sem amina terciária. É isso? Aí ele colocou aqui correto? Então, é isso mesmo. Exatamente. Aí, no caso, normalmente, os cimentos que são duais, eles vão ter essa amina terciária lá no meio. E é isso que pode fazer que vai fazer alteração de cor, né? Exato. Ele vai ficar normalmente um pouco mais amarelado. Alguns cimentos ficam até meio marrons. Por isso é muito importante não usar esse tipo de cimento, porque aí, imagina, uma faceta... que era para ser um B1. Exatamente. Nossa... É muito importante realmente ter essas informações. Muito bom, gente. Só aprendendo. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Cláudia, quer encerrar? Cláudia. Queria só agradecer a todos, a presença de todos. Agradecer especialmente a Thaís e o Márcio por todo o trabalho, o Heitor também, claro, por todo o trabalho, a atenção para montar essa aula para a gente, esse curso. Lembrar a todos que esse é o primeiro workshop Sinergia do ano, nós teremos outros, tá? O próximo já vai ser no mês que vem, é isso aí, o Ariel está colocando agora a nossa próxima data.
Assim que a gente tiver mais informações, nós vamos avisar a todos, tá? Realmente agradecer a participação de todo mundo. Esperamos nos próximos Sinergias, nos próximos workshops Sinergia, e aproveitem também o desconto que a Juliana deu hoje, porque não é muito comum isso não, tá? De jeito nenhum. Eu vou até no correndo lá. MDP eu dei uma olhada e falei, caramba, mas obrigada mesmo a todo mundo, principalmente aos professores, foi muito bom. Quero agradecer a todo o suporte aí também, né? Porque nós, né, sem todo esse suporte não somos nada, né? Então é sempre bom aí contar com todos vocês e muito obrigado a todos os participantes aí também. Né? Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigado, Thaís. Obrigado, Heitor. Obrigada a todos. Obrigado, Márcio, Thaís, parabéns. E obrigado a todos pela atenção. Tchau, tchau. Valeu, Até o mês gente. que vem, gente. Parabéns a todos, Thaís, Márcio, Heitor, Ariel, Cleiton, que estão aí também no suporte, né? Parabéns a todos pela organização. Os promotores. Obrigado aos participantes. Todos.